Boa noite, assalamu alaikum. Estamos aqui com mais um vídeo, leiturinha, desta vez na área de história, com um texto sobre a crise do Império Romano. A crise do Império Romano iniciou-se a partir do século II e III depois de Cristo. Marcaram esse período a crise econômica, a corrupção, os sucessivos golpes e assassinatos realizados contra imperadores. E, como elemento final, as invasões germânicas. O século III foi marcado por uma grande sucessão de imperadores, o que evidenciou a instabilidade desse período, pois, em um período aproximado de 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. Além disso, o fim da expansão territorial romana afetou fortemente a economia. A partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. Isso afetou diretamente o sistema escravista, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra levados ao Império como escravos. A crise do sistema escravista foi ampliada na medida em que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana. Esse contexto desencadeou uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos. O encarecimento dos alimentos gerou fome e revoltas aconteceram em determinadas regiões. Além disso, essa crise econômica afetou diretamente a manutenção dos exércitos localizados nos limes, as fronteiras do Império Romano. Bom, a crise econômica resultou... Continuando, assalamu alaikum, eu sou Brisa Sócio e eu estou fazendo uma leitura sobre a crise do Império Romano. Esse texto é da área de história. Então, a crise econômica resultou na diminuição do contingente militar romano e, assim, as fronteiras tornaram-se vulneráveis aos ataques estrangeiros. As fronteiras sempre foram ameaçadas por povos estrangeiros, mas a partir do século II, essa ameaça acentuou-se, tá? E no século V, tornou-se insustentável com o fluxo migratório dos germânicos. Os povos germânicos eram chamados de bárbaros. Onde estou? De bárbaros pelos romanos, tá? Os povos germânicos eram chamados de bárbaros pelos romanos por não compartilharem a mesma cultura e por não falarem latim. Eles habitavam regiões ao norte e leste das fronteiras do Império, que eram chamadas de Germânia pelos romanos. Além disso, parte dos povos germânicos, em sua maioria pagãos, converteram-se ao cristianismo arianista.
que havia sido condenado pela Igreja Católica como heresia. Isso contribuiu para que a rivalidade entre romanos e germânicos aumentasse. O arianismo era uma interpretação teológica do cristianismo que negava a divindade de Jesus Cristo. As invasões germânicas, em geral, são explicadas pelo resfriamento climático e pelo aumento populacional, o que criou uma necessidade por melhores terras para garantir a sobrevivência. Por essa razão, partes do Império Romano, Gália e Península Ibérica já haviam sido invadidas desde o século III. O principal motivo levantado pelos historiadores para explicar a grande migração germânica do século V foi a chegada dos hunos, um povo nômade que havia migrado desde as estepes da Ásia Central. Por onde chegavam, os hunos traziam pânico e muitos povos escolhiam fugir da presença huna. Assalamu alaikum. Mais um pouquinho de leiturinha sobre a crise do Império Romano. A chegada dos hunos causou a migração de dois povos para as terras ocidentais do Império Romano, ostrogodos e burgúndios. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos. A partir daí, uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Alanos, suevos, vândalos, alamanos, jutos, anglo-saxões, hunos, francos, etc. Todos esses povos, ao perceberem o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles foram absorvidos por outros a partir da guerra. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos que originaram as nações modernas na Europa. As transformações que aconteceram nesse processo resultaram na formação das características que definiram a Europa no auge do período medieval. Esse é meu canal MBS, Mundo Brisa Sócio. Dê o seu like. Please. Give me you like. Wassalamu alaikum. E até o próximo vídeo. Leitura. Tchau.